Às vezes o paciente ele tem uma fissura, ele tem uma hemorroida, ou ele tem um músculo apertado, e a gente tem tanta coisa assim para oferecer para as pessoas de qualidade de vida. Você, a gente olhando um pouco sobre a sua história, né, na sua trajetória, que eu acho muito bacana e bonita, você também se especializou um pouco a acolher o público LGBTQIA+. LGBTQIAPNA+. Ai, obrigada. Você falou, não preciso repetir. Isso, porque, gente, com todo carinho e respeito, LGBT, eu sou disléxico. QIAPN+. Ana, não, Ana, tem que falar LGBTQ. Aí. LGBTQ. E aí depois entra o N a mais. Não, entra o IAPN+. É difícil, gente, mas a gente tá aí, a gente né? tem que dividir em duas partes. Aí eu vou numa velocidade da primeira. É porque você é bonita, eu admiro isso em você. Toda vez que eu vejo você falar, eu fico assim, como eu admiro minha amiga. Sou esforçada. E é dislexa, gente, sofreu muito na vida. Vamos Mas lá. vamos lá, assim, você teve, eu achei isso muito bonito, esse olhar, né? E depois que eu comecei a conhecer você e acompanhar você nas redes, isso me trouxe um alerta, enquanto um profissional de saúde, porque eu me sinto responsável pelo meu paciente, de quando eu estou com o meu público, eu acolher e orientar eles. Porque por incrível que pareça, eu já encaminhei para você um paciente com 30, já encaminhei para você um paciente com 19, já encaminhei um paciente com 25. Então, assim, e são pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. Sim. E aí teve esse acolhimento, esse retorno para mim de dizer assim, nossa, o quanto ela é maravilhosa. E isso salva vidas. Sim. Né? O porquê que você teve esse olhar assim, né? Porque você poderia estar ali continuando trabalhando, mas eu acho que foi a experiência, de repente, de... Eu acho que é natural para mim, assim. Eu nunca vi esse preconceito ao contrário. Isso é perfeito, então, assim, você. Eu sou assim. E acho que as pessoas não... Que é estranho não ser assim. Então, mas, assim, como eu sou, como é pra ser, na verdade, né? E acho que a gente tem que informar. Acho que o papel ali, muito no consultório. Ontem eu tive uma conversa dessa com o paciente, que ele falou assim, nossa, eu nem esperava isso tudo dessa consulta. Foi engraçado, porque ele falou assim, eu não sabia que a gente poder conversar de tantos assuntos que eu não tinha para quem perguntar, sabe? Dúvidas, assim, de sexualidade mesmo. E disso, de HPV, de vacina, de PrEP, de prevenção, de relação. Uma série de coisas que, ao meu ver, é um papel do proctologista. Porque quem é o especialista? Quem vai fazer isso? Se não for eu, quem vai fazer? Você tem ali o infectologista, mas o proctologista também pega o que incomoda de cara, a lesão. O infectologista, muitas vezes, a pessoa nem sabe. E o infecto, ele não vai fazer essa parte anatômica. Exatamente. Então, às vezes, o paciente ele tem uma fissura, ele tem uma hemorroida, ou ele tem um músculo apertado. E a gente tem tanta coisa, assim, para oferecer para as pessoas de qualidade de vida, que eu pergunto sempre, assim, mas você tem relação, você é versátil, passivo, ativo? Versátil, adorei. Adorei o versátil. Adorei. Versátil é o termo. Adorei. E às vezes a pessoa fala assim pra mim, não, eu sou ativa porque eu tenho dor na relação. E aí a gente vai entender por que aquela pessoa tem dor na relação e você quer ter relação ou você não quer ter relação. Porque isso também é importante, não é pra ficar também fazendo uma apologia, não é isso, mas se incomoda, quem vai trazer essa solução não é o infecto. Entendi. Vai ter que ser eu. Porque é anatômico. Porque é anatômico, E às vezes isso pode atrapalhar essa relação do casal ali. A vida, porque, eu tenho dor, então eu não vou fazer. Sim. E aí o parceiro fica ali sem... Ou fica tendo relação com dor. Também. Porque se sente obrigado a manter uma relação. Isso acontece com as mulheres também. Você falou uma coisa maravilhosa. Sexo é bom quando é bom para os dois lados. Porque quando é ruim para um lado, querido, aquilo não tem jeito, vai tendendo a acabar. E isso é homem e mulher. E as mulheres... Tudo! Às vezes os homens têm um relacionamento mais aberto, assim, de até dizer pro parceiro que não vai ter, e a mulher acaba ali
tendo uma relação que ela não está cultural, porque ela precisa viver para alimentar aquela situação. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.